Noite de encontro dos empreendedores marca o primeiro semestre de 2012 de faculdade particular em Belém. Os acadêmicos do curso de jornalismo promoveram o evento que reuniu profissionais da comunicação. Política. Confira a crônica de Denilton Resch sobre as eleições municipais. Veja também uma ideia de jornal impresso que vem dando certo na região metropolitana de Belém, um exemplo de empreendedorismo. E nos bastidores do cinema, Adriano Baratio comenta o sucesso do filme Os Vingadores. Acompanhe construções históricas que fazem parte de um roteiro turístico alternativo na cidade de Belém. Em entrevista, Sheila Faro, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará, fala sobre leis de imprensa. Tudo isso você acompanha agora no Paramídia News. Boa noite! Com o objetivo de trocar experiências com estudantes de jornalismo, empreendedores da comunicação paraense participaram de um simpósio sobre o tema em Belém. No dia 24 de maio, aconteceu o primeiro simpósio de empreendedorismo em comunicação social. O ciclo de palestras reuniu no Teatro José Teodoro Soares profissionais empreendedores que fazem parte da área de comunicação, como agências de notícias, marketing e design. Estudantes de jornalismo também estiveram presentes no evento que foi aberto ao público. Para o professor da disciplina de empreendedorismo, os graduandos devem conhecer o mercado que poderão atuar. Às vezes não basta você somente ter o conhecimento técnico sobre a área em que você vai atuar, mas sim os outros comportamentos, ou seja, que atitudes ele tem que ter. Iniciativa, criatividade, quais são as relações necessárias para ser um profissional de sucesso. Quem abriu o ciclo de palestras foi a jornalista Bárbara Flores, destacando que basta uma boa ideia para começar um projeto. É a maior dificuldade. E não adianta, desistir não dá. Difícil aqui, vou desistir, não adianta. Tem que continuar quebrando a cara, correndo atrás, porque senão não dá certo. Explicou também que o grande diferencial para conquistar novos clientes é a qualidade nos serviços. As pessoas que procuram a gente, elas já têm referências do nosso trabalho e aí a gente acaba fechando, porque a gente alia qualidade do trabalho, o custo não é tão alto assim comparado às grandes agências e a gente tem estrutura de grande agência. Joésio Silva, diretor comercial do jornal de Ananindeua, explicou como se pode identificar um empreendedor. O empreendedor, ele conhece o outro, porque pela sua garra, força de vontade, a sua determinação, a sua realização de sonhos. Isso parece o suor, meu amigo. Isso vem na pele. Para o acadêmico de jornalismo Adaias Oliveira, o simpósio foi importante para o aprendizado. Olha, realmente foi uma experiência imensurável, um aprendizado gigantesco. Poder ouvir empreendedores, pessoas que já estão no ramo do empreendedorismo, atuando na área da comunicação, é muito bom, principalmente para quem tem essa pretensão de investir futuramente nesse campo da comunicação, sendo um empreendedor nesta área. Há poucos meses das eleições municipais, a Paramídia alerta a população para evitar o erro ao votar. Denilton Resch. Boa noite. Quando você vê um movimento diferente na frente de sua casa, barulho de som, pessoas fazendo festa, cantando com alegria, não pense que é o mês de fevereiro, achando ser o carnaval. Não é, e não se espante, é ano de eleição. Agora entendeu o que eu estou falando, não é mesmo? Ano eleitoral é assim, candidatos do Legislativo e do Executivo andando na rua, a mesma que por anos você reclama do matagal, da lama, do alagamento. Sim, são eles dizendo que vão resolver tudo isso na sua vida. Eles chegaram até te abraçar e muitas das vezes você retribui o abraço. Em outubro de 2012, acontece mais um pleito eleitoral. Candidatos a vereadores e a prefeito vão começar uma disputa poderosa. E no meio de tudo isso está você. Por isso, caro eleitor, redobre sua atenção na hora de votar. Pesquise a vida do seu candidato e só vote se tiver certeza.
Afinal, são 4 anos que podem ou não ser jogados no lixo. E agora falando sobre cinema, o filme Os Vingadores tem a 3ª maior bilheteria da história. E olha só, para se ter uma ideia, a estreia no Brasil levou às salas de cinema pouco mais de 1.600.000 pessoas. Veja os comentários de Adriano Baratio. Boa noite, galera! Hoje vamos falar de um dos maiores sucessos do cinema mundial. É Os Vingadores. Acompanhe! Em Os Vingadores, um inimigo muito poderoso, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, volta para ameaçar a segurança do planeta. É quando Nick Fury, agente de uma organização internacional de paz conhecida como SHIELD, recruta uma equipe de super-heróis para livrar o mundo de uma possível destruição. E com isso ele reúne o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra. O filme, dirigido por Joss Whedon, é uma mistura de aventura e ação com algumas cenas de comédia que deixam ainda mais interessante de se ver nas telonas. Sem ofensa, trabalho em grupo não é meu forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Os Vingadores, o filme, é uma versão modernizada das revistas em quadrinhos da Marvel de 1963 e que procurou seguir o clímax das revistas em quadrinhos, passando para o cinema. Um filme bem estruturado que explora os pontos fortes de todo o elenco e dá ao fã, leitor ou novato que conheceu esse universo no cinema exatamente o esperado para um filme de grande sucesso, que já alcançou a 3ª maior arrecadação da história do cinema, superando Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. Ficarão comigo? Sempre. Até o fim. Hoje, Os Vingadores fica atrás somente de Avatar e Titanic, ambos do diretor James Cameron. Está bem. Abre os olhos. Como você assistiu, Os Vingadores já ocupa a 3ª posição no ranking em arrecadação. Eu já conferi o filme e achei bem interessante e bem completo. As gravações para o 2º filme também já começaram. Bom, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima semana. Voltamos aos estúdios. Vamos mostrar agora um modelo de jornal impresso que está em um município vizinho a Belém. Estamos falando do jornal de Ananindeua, que tem uma tiragem de 10.000 exemplares e roda mensalmente na cidade. Visão empreendedora. Esta é uma característica que não pode faltar em qualquer negócio. Os donos do jornal de Ananindeua têm uma estratégia de alcance do público um tanto diferente. A distribuição do jornal é gratuita. O jornal de Ananindeua, hoje, ele é exclusivamente bancado, digamos assim, por nossos patrocinadores, que aumentaram o número de anúncios. Quando o jornal era um pouco menor, esses patrocinadores também eram um pouco menor. Agora que o jornal expandiu, os patrocinadores viram a oportunidade de negócio e eles continuam conosco em uma escala até maior. A estratégia tem funcionado. O jornal, que já existe desde o ano de 1983, vem apenas crescendo. Hoje já são 10.000 exemplares distribuídos. Então é o maior jornal hoje de Ananindeua, ou o 4º maior jornal do estado do Pará, perdendo apenas para os grandes jornais da capital. Mas sucesso e crescimento não se alcançam apenas com números. Um único detalhe pode fazer toda a diferença. A gente tem um foco, né? E esse foco é justamente agradar a sociedade como um toda, mesmo porque a própria distribuição do jornal, a gente faz questão de nós irmos pessoalmente fazer a entrega. A gente entrega nas feiras, nos mercados, nas empresas públicas, privadas, nas secretarias, nas escolas. Estudos indicam que determinadas cores podem ser mais atrativas para cada finalidade. Por isso, a atenção dos diretores também está focada no visual do jornal. Cores, diagramação, fontes. Tudo foi projetado para atrair e manter o público. As cores do jornal é umas cores bem suaves,
que não é tipo aquela cor quando a pessoa abre um jornal, uma revista ou qualquer outro tipo de impresso, que doa nos olhos. Não, o jornal ele é feito com as cores, com as fontes, de acordo com aquilo que vai ter uma boa aceitação do nosso leitor. Acadêmicos do curso de jornalismo, através de um vídeo, mostram outros pontos turísticos da cidade. Vandilson, e não estamos falando de Ver o Peso ou Estação das Docas, e sim de lugares que se diferenciam de roteiros tradicionais. Conheça alguns deles agora. Alunos do curso de jornalismo criaram um vídeo documentário que apresenta um roteiro turístico alternativo. O vídeo exibe locais pouco visitados por turistas, mas que trazem um pouco da história da nossa cidade. O cemitério de Nossa Senhora da Soledade é considerado um museu a céu aberto. Foi inaugurado em 1850 por conta do surto de febre amarela que assolou a cidade. O cemitério recebeu mais de 30 mil sepulturas e 30 anos depois de sua abertura, deixou de funcionar. A Igreja das Mercês foi construída pelo arquiteto italiano Antonio Landi em 1753. O local foi palco de batalhas da cabanagem e, por causa disso, muitas obras foram perdidas. Em 1913, a igreja e o convento das Mercês foram recuperados e reabertos ao público. Além desses lugares, o grupo de estudantes visitou a sede náutica do Clube do Remo, a Casa Rosada, também construída por Landi, e ainda a Igreja do Carmo, obra dos carmelitas que inauguraram o primeiro convento da capital no século XVII. Estes são apenas alguns locais de Belém que os turistas não costumam visitar, mas que vale a pena reservar um tempinho para conhecer. Leis e censuras na imprensa foi o tema da conversa de Denilton Reschke com a jornalista Sheila Faro, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará. A nossa equipe veio até a OAB para conversar com a jornalista Sheila Faro, que vai falar um pouco sobre a regulação da mídia. O que é censura? Bom, censura é o ato de cercear, de barrar, de impedir determinada coisa, ou ação, ou ato, ou palavra. No caso específico do jornalista, é a forma de cercear algo que não pode ser dito, ou escrito, ou falado. E como podemos regular sem censurar? É muito fácil, é muito simples regular sem censurar. Eu acho que a primeira dica para que a gente não censure é a gente saber onde termina o nosso limite e onde começa o do outro. Ser ético são uma das premissas básicas para que a gente aprenda a regular e não censurar. A regulação, ela é uma forma de controle democrático de conteúdo. Não necessariamente censura. A censura é algo arbitrário, é algo ditatorial, é algo imposto. A regulamentação ou regulação é algo consensual. Como é que está o andamento da criação desse conselho? É um problema, porque o Conselho Federal, o presidente da República, ele vetou. Na primeira vez que nós conseguimos chegar até o presidente, foi vetado o Conselho de Jornalismo. A luta pelo Conselho continua, só que nós temos outras lutas paralelas hoje. Nós temos, por exemplo, a luta contra a violência que é praticada diuturnamente contra jornalistas. E quando eu digo violência, eu não digo só violência física, eu digo violência de controle de conteúdo do material jornalístico que é produzido. Quando eu vou para a rua e digo que eu não vou fazer essa pergunta para o entrevistado, porque eu acho que o meu chefe não vai publicar, eu estou praticando uma autocensura, né? Então nós temos a luta hoje também, além dessa, nós temos uma luta também pelo nosso piso salarial, nós temos uma luta pela PEC, né? Que traz de volta a obrigatoriedade do diploma, que é uma luta enorme que precisa unir mais a categoria. Então o Conselho Federal é uma grande luta, mas hoje ele não é a grande pauta para os jornalistas. A edição de hoje do Paramídia News fica por aqui. Uma boa noite. Uma boa noite para você.